Leonardo da Vinci, conhecimento científico e beleza artística. Da Vinci teve múltiplos interesses e habilidades. Aos 17 anos, em Florença, foi aprendiz de Verrocchio, escultor e pintor consagrado. Em 1482, foi para Milão, onde fez um projeto urbanístico completo para a cidade. Uma rede de canais e um sistema de abastecimento de água e de esgotos, ruas alinhadas, praças e jardins públicos. Por volta de 1500, o artista passou a dedicar-se a estudos de perspectiva, óptica, proporções e anatomia. Nessa época, fez milhares de desenhos com anotações e os mais diversos estudos sobre anatomia humana, proporções de animais, movimentos, plantas de edifícios e engenhos mecânicos. Da Vinci pintou pouco, o afresco mural Última Ceia e cerca de 15 quadros, entre os quais destacam-se Mona Lisa e a Virgem e o Menino. Dominou com sabedoria o jogo de luz e sombra e criou uma atmosfera que, partindo da realidade, estimula a imaginação do observador. Da Vinci, urbanista. Note como Leonardo da Vinci organizou racionalmente a cidade. Canais para transporte de mercadorias, ruas por onde pudessem passar carroças transportando produtos necessários aos moradores, ruas e espaços destinados apenas aos pedestres, ruas cobertas para protegê-los da chuva e onde eles fizessem suas compras do dia a dia. Ele não se preocupou apenas com a beleza da cidade, mas também com a limpeza e a saúde pública. Por isso, previu um sistema de esgotos. Da Vinci, anatomista. Leonardo da Vinci interessava-se muito pela anatomia humana e procurava reproduzir o corpo humano com bastante realismo. Famoso, por exemplo, o desenho que ele representou uma criança no interior do útero. É importante, porém, que, ao olhar seus desenhos, não esqueçamos que, na época, os estudos científicos de anatomia humana estavam apenas começando. Da Vinci, engenheiro. Outro de seus interesses foram os engenhos mecânicos, objetos capazes de fazer movimentos. Nessa área fez inúmeras pesquisas, desenhos e projetos. Um deles foi o leão mecânico, projetado para uma festa da corte francesa. De sua barriga, que se abriria, cairiam lírios brancos, símbolo da realeza. A Última Ceia. Feito para o refeitório do mosteiro de Santa Maria delle Grazie, em Milão, este afresco mural representa a última refeição de Jesus com os 12 discípulos, no momento em que ele anuncia que será traído por um deles. Da Vinci mostra, por meio do rosto e dos gestos, principalmente das mãos, a reação de cada discípulo. Observe a impressão de movimento na cena. É como se todos se interrogassem, tivessem suspeitos, quisessem afastar de si qualquer suspeita. Compare o contraste entre a inquietação dos apóstolos e a imobilidade de Jesus. Note ainda dois outros aspectos. Primeiro, a impressão de profundidade criada pelos detalhes no forro da sala e pelas janelas abertas ao fundo. Segundo, a claridade na parte direita da cena em oposição à parte esquerda. Sua intenção com tais recursos foi integrar perfeitamente o mural ao refeitório, como se a sala representada na pintura fosse uma continuação da sala real, e a luz que ilumina a parte direita da pintura viesse das janelas que havia à esquerda no refeitório.
Leonardo da Vinci, A Anunciação. Representando o arcanjo Gabriel no momento em que anunciava a Maria que fora escolhida pelo Senhor para ser a mãe de Jesus, seu filho, de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. O trabalho ficou oculto até 1867, quando foi transferido de um convento próximo a Florença para a Galeria degli Uffizi, também em Florença. Desde então, alguns investigadores mostraram a pintura como o primeiro trabalho de Leonardo da Vinci, embora outros estejam a favor de atribuir a pintura a outros pintores, como Ghirlandaio ou Verrocchio. As asas do anjo foram pintadas com precisão naturalista, um exemplo da curiosidade científica típica da carreira de Leonardo. Usou seu conhecimento sobre as asas de pássaros para fazer as asas do anjo. No primeiro plano, o pintor representa um tipo de tapete em flor, no qual todas as flores foram pintadas com precisão. Mais adiante, o mar e as montanhas, emergindo da névoa azul clara, que reflete com cuidado o modo de acordo com o qual as cores mudam com a variação da luz, o chiaro escuro e o sfumato. Mona Lisa, também conhecida como Gioconda, esta é a mais famosa pintura do mundo e também a obra mais visitada do Museu do Louvre em Paris. Alguns visitantes, porém, se decepcionam ao constatar que ela mede apenas 77 centímetros de altura por 53 centímetros de largura. O que mais chama atenção é o sorriso misterioso da figura feminina. Muitos se perguntam, ela está mesmo sorrindo? Talvez Da Vinci quisesse provocar essa dúvida. Note o efeito de profundidade e luminosidade obtido pelo artista. Observe a impressão de profundidade dada pelos contornos, cada vez menos nítidos das montanhas, à medida que se distanciam do primeiro plano. A água também se torna menos nítida, conforme se afasta do primeiro plano. A paisagem de fundo, com traços e cores pouco precisos, cria contraste com a figura feminina em primeiro plano. Observe a fisionomia com traços bem nítidos, as mãos e o colo. Veja como a pele reflete bastante luminosidade em contraste com as roupas escuras. Tudo isso mostra a capacidade de Da Vinci como pintor. Ainda assim, o que intriga o observador é que, embora os traços da figura sejam nítidos, os sentimentos expressos em seu rosto são imprecisos.